Capítulo 4. Como eram as fortificações dos indígenas e o seu modo de combater-nos. O lugar onde estávamos sitiados era rodeado de mata. Nesta haviam disposto os selvagens 2 fortificações com a ajuda de grossos troncos de árvores. Aí se recolhiam durante a noite e esperavam pelas nossas surtidas. De dia permaneciam em valas que haviam cavado ao redor da povoação, das quais saíam para escaramuças. Quando lhes atirávamos, estendiam-se no chão para escapar às balas. Assim sitiaram-nos de tal modo que, donde estávamos, ninguém podia entrar ou sair. Aproximaram-se da povoação, lançaram ao ar grande quantidade de flechas que deviam atingir-nos quando caíssem, utilizando também muitas delas, as quais haviam amarrado mechas de algodão embebido em cera. Com estas flechas acesas, pretendiam atear fogo ao teto das choças. Ameaçavam também devorar-nos, se nos pudessem capturar. Restava-nos apenas pouca provisão de boca, e esse pouco já se tinha consumido. Lá na terra é muito usado buscar-se diariamente, ou cada 2 dias, raízes frescas de mandioca para fazer farinha e bolos, mas então não podíamos ir às plantações. Como víssemos que iriam faltar-nos víveres, fomos com 2 barcas à colônia de Itamaracá a fim de abastecer-nos. Haviam os índios posto grandes árvores sobre o canal, estando grande número deles em ambas as margens na esperança de tolher-nos a viagem. Em violento esforço removemos os entulhos, mas a maré baixou, de sorte que ficamos em seco. Os índios nada podiam fazer-nos nas barcas. Trouxeram então galhos secos de suas trincheiras e os atiraram no espaço existente entre a praia e os botes. Queriam incendiá-los e jogar às chamas pimenta que aí medra. A fumaça nos obrigaria a abandonar as barcas. Não conseguiram, porém, levar a cabo seu plano, pois nesse entremeio voltou de novo a maré. Assim pudemos prosseguir até Itamaracá e obter víveres dos seus habitantes. À nossa volta, haviam entulhado o caminho no mesmo lugar. Tinham posto como antes árvores na corrente d'água e ficaram emboscados às margens. 2 árvores estavam semi-cortadas à sua base, no tronco, e as suas copas amarradas com uma planta trepadeira ou cipó. Esta planta cresce como lúpulo, porém é mais grossa. Mantinham os índios as pontas do cipó em seu entrincheiramento e pretendiam, à nossa passagem, puxá-las, de modo que as árvores, quebrando-se, se abatessem sobre nossas barcas. Avançamos e aí atravessamos, porque a primeira árvore tombou para o lado do seu esconderijo e a outra na água, um pouco atrás do nosso naviozinho. Antes de romper caminho através dos entulhos que restavam desde a nossa ida, gritamos pelos nossos companheiros que se achavam no local sitiado para que viessem em nossa ajuda. Quando, porém, principiamos a chamar, gritaram os índios de permeio, de sorte que os nossos não puderam ouvir. Não podiam eles ver-nos também, visto haver uma capoeira que nos separava. Estávamos, entretanto, tão perto uns dos outros que poderiam bem ter nos ouvido se os índios não houvessem feito aquele alarido. Por fim, trouxemos víveres à povoação, e como os índios viram que nada conseguiram, fizeram a paz e foram-se de novo. O cerco tinha durado quase 1 mês. Dos índios, alguns pereceram, de nós cristãos, porém nenhum. Certificamo-nos assim de que os selvagens haviam abandonado a sua causa. Retiramo-nos, portanto, para o nosso navio grande, que jazia diante de Olinda, tomamos água e fizemos carregamento de farinha de mandioca, o quanto nos era necessário. O comandante da povoação de Olinda nos agradeceu. Capítulo 5. Como partimos de Pernambuco e alcançamos, em Paraíba, a terra dos potiguaras, encontrando um navio francês com o qual nos batemos. Navegamos 40 milhas até um porto de nome Paraíba, onde pretendíamos fazer carregamento de pau-brasil e obter dos índios maior quantidade de víveres. À nossa chegada, encontramos um navio francês que carregava pau-brasil.
Nós o atacamos e esperávamos capturá-lo. Eles, porém, destruíram-nos o grande mastro com um tiro e fugiram. Tivemos alguns mortos e feridos dentre a nossa guarnição. Por isso resolvemos regressar a Portugal, pois em consequência dos ventos adversos não podíamos voltar ao porto onde queríamos suprir-nos de víveres. Velejamos assim sob ventos contrários e com parcas provisões para Portugal e sofremos grande fome. Alguns comeram as peles de cabras que trazíamos a bordo. Cada um recebia diariamente um copo de água e um pouco de farinha de mandioca brasileira. Após uma viagem de 108 dias, chegamos a 12 de agosto de 1548 às Ilhas dos Açores, que pertencem ao rei de Portugal. Aí ancoramos para descansar e pescar. Como divisássemos um navio, dirigimos-nos para ele. Evidenciou-se ser um corsário que se assestou em defesa. Tiramos, porém, o melhor partido. Aprisionamos o navio e dele tomamos muito vinho e pão com que nos refizemos. A equipagem escapou-se no bote, alcançando uma das ilhas. Em seguida, encontramos 5 navios do rei de Portugal que deviam esperar na ilha navios vindos da Índia e escoltá-los a Portugal. Reunimos-nos a eles e juntos acompanhamos a Ilha Terceira, onde devíamos de novo fazer alta um navio da Rota das Índias que justamente acabava de chegar. Defronte desta ilha se reuniam muitos navios que chegavam todos das novas terras e dentre os quais alguns desejavam seguir para a Espanha e outros para Portugal. Quando partimos conjuntamente da Terceira, montavam os navios aproximadamente a 100. Chegamos a Lisboa mais ou menos a 8 de outubro de 1548, após uma viagem de 16 meses. Aí descansei algum tempo e tomei a deliberação de acompanhar os espanhóis em suas viagens para as novas terras de que estavam de posse. Deixei assim Lisboa num navio inglês e cheguei a uma cidade chamada Porto de Santa Maria, em Castela, onde os ingleses queriam carregar vinho. Viajei mais além até a cidade de Sevilha e encontrei 3 navios que se apresentavam para uma viagem ao Rio da Prata, certa região da América. Tanto esta região como a terra rica de ouro do Peru, que foi descoberta há poucos anos, e o Brasil, constituem um só continente. A fim de tomar posse das terras do Rio da Prata, foram enviados navios há alguns anos, dos quais um voltara. Pediu auxílio e relatou que a terra devia ser muito rica em ouro. Ao comandante dos 3 navios, Dom Diogo de Sanabria, cabia tornar-se o lugar-tenente do rei naquelas paragens. Embarquei a bordo de um dos navios, que estavam muito bem equipados, e logo partimos de Sevilha para Sanlúcar, na embocadura do Guadalquivir, rio onde se encontra Sevilha. Aí permanecemos à espera de vento favorável.